Joaquim José da Silva Xavier, do Tiradentes, herói nacional e patrão da Academia Transopolitana de Letras, é personalidade, símbolo dos ideais de liberdade. Para homenagear este grande herói e mártir, convidamos o académico Jorge Nascimento Ferradeira. Cumprimentando a presidente da Academia, cumprimento todas as autoridades presentes e os senhores. Eu comecei a estudar a história de Tiradentes, da Congelação Mineira, em 1969. Em 1992, eu fui presidente da Comissão Bicentenária da Execução e Morte de Tiradentes. Existe um movimento infeliz que tenta desconstruir a imagem de Tiradentes. Como que é possível isso, eu não sei. Kenneth Maxwell, o grande biógrafo de Tiradentes inglês, brasileirista, mais do que importante, professor de grandes universidades da Inglaterra, ele também não sabe. Como também não sabe o patrono do IHGP, Capistrano de Abreu. Também como não sabe o diretor do Museu Imperial de Petrópolis, Otávio Tarquínio de Souza, também como não sabe os 58 historiadores que tiveram recentemente reunidos, e eu estava presente no IHGB para prestar homenagem a esse homem, símbolo da liberdade nacional. Não existe povo nenhum, homem nenhum, que não queira a liberdade. A colonização, é lógico que é uma passagem na história da civilização humana, mas quem teve sob o jugo do colonizador quer a liberdade. A Conjuração é o primeiro movimento em terras brasileiras que fala em independência, que fala em universidade, que fala em república, que fala em fábricas, que fala em imprensa, que fala na publicação de livros. Em 1785, Dona Maria I fez alvará proibindo produção de livros, proibindo manufatura no Brasil, decretando a derrama, que era 20% do valor do ouro. Na última palestra que eu fiz de Tiradentes, no dia 19 agora, onde estavam presentes vários pesquisadores de história, nós fizemos o cálculo de quanto foi levado do Brasil em termos de ouro. Levaram 80 anos de BIP do Produto Interno Bruto. Portugal consumiu e levou para ostentar o que não foi gasto para o povo português, e sim para viverem no luxo. Quando houve o terremoto de Lisboa, em 1755, toda a reconstrução de Lisboa foi feita com ouro brasileiro. Imagine os senhores que 80 anos do produto interno bruto atual foram consumidos nessa 1 milhão de toneladas de ouro que foram levadas no Brasil. Ora, tentam falar que Tiradentes era ignorante, que era inculto. É preciso conhecer a história, é preciso ter contato com o documento primário. Eu não respeito o historiador que não busca o documento primário, que não tenha sinalização no documento primário, que não tenha documentação. A Conjuração é baseada em dois grandes movimentos. Um no continente europeu, que é a Revolução Francesa de 1789, e outro no continente americano, que é a independência dos Estados Unidos em 1776. Tiradentes, quando ganhou do estudante de medicina brasileiro, Maia, a Constituição americana em francês, que Thomas Jefferson carregava, e ele também carregava nas idas dele entre Rio e Minas Gerais, e ele tentava aprender francês. Tiradentes não é essa figura que tentam fazer apenas um homem, é um herói nacional, é um propagandista da Conjuração Mineira, mas mais do que isso, era fitoterapeuta, era dentista, era protético, tinha ideias, era um homem que pensava, por exemplo, um dos projetos dele, que era a canalização do rio Andaraí, foi feito 30 anos depois pelo filho da Dona Maria I, Dom João VI. A canalização do rio Carioca, que ficava na altura do aterro do Flamengo, ele pensava em canalizar aquele rio, e o Vilé Galhão, que tinha invadido o Brasil em 1565,
perdeu essa invasão por estar por meio de Sá, porque não tinha água potável lá na Ilha das Cobras, e ele tinha que pegar água lá no Rio Carioca. Então veja essa figura de homem, essa figura do mártir, essa figura que precisa ser respeitada, nascido em 1746, enforcado em 1792. E é preciso salientar, meus senhores, e aqui deve ter pessoal da área de direito, que eu, como professor, eu não posso admitir que numa universidade, numa faculdade de direito, não se trate desse processo que tem, eu tenho os originais, a cópia dos originais, que tem 5.000 páginas e é considerado um maior processo de direito criminal no Brasil. A investigação foi lenta, levaram 3 anos no processo. A sentença, professor Del, foi 18 horas de leitura. O senhor imagina uma sentença em que o juiz leva 18 horas para ler a sentença. A sentença, até aquele momento, havia 11 condenados à forca. 11 condenados à forca. Dona Maria I, na véspera da execução, ela comutou a sentença de 10 e só Tiradentes foi executado, porque Tiradentes era o mais pobre, o mais do extrato social mais baixo. Todos os outros eram desembargadores, eram juízes, eram militares, eram comerciantes, e estavam negociando, sim, negociaram com o Visconde Barbacena penas para serem atenuadas. Muitos não foram levados aos tribunais porque pagaram, como continua acontecendo no Brasil, pagaram para não serem investigados. O Cláudio Manuel da Costa, o poeta, esse denunciou essa maracutaia e foi encontrado morto na cadeia 3 dias após a denúncia, nos idos de 1789. E até hoje a história brasileira fala em suicídio. Não foi suicídio, foi assassinato, porque ali ele estava dizendo que era quem participou da Conjuração Mineira. Todos que foram levados ao tribunal, amarelado e delatado, foram delatores. O único que não delatou foi José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Esse homem tinha brilho, esse homem tinha sangue. Nas suas veias corria o sangue da liberdade, corria o sangue do Estado Democrático de Direito, corria o sangue que o Brasil precisava dessa independência. E essa independência foi feita 30 anos depois, em 1822, por um neto da Dona Maria I, Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Por favor, o Tiradentes nasceu nessa fazenda do Pombal. Eu estive lá, nessa região, quando fui presidente da Comissão do Centenário, e ela fica perto do Rio das Mortes. Vocês sabem por que tem esse nome do Rio das Mortes? Porque todos os escravos que adoeciam ou ficavam idosos eram colocados correntes e jogados nesse rio para morrer. Por isso tem esse nome Rio das Mortes. Isso é a história do Brasil. A escravidão no Brasil não foi branda, foi cruel. Nós temos realmente essa mácula no nosso passado histórico, que foi essa escravidão. O Gilberto Freire tentou atenuar isso, o pai da sociologia brasileira, mas não é verdade. Então eles jogaram. Eu tive na capela que foi batizado Tiradentes, que naquela altura o fazendeiro tinha todas as propriedades ainda das imagens sacras do batismo de Tiradentes. Eu tive na senzala do Padre Toledo, e a senzala era muito comprida. No meio da senzala eu me senti extremamente mal, porque naquela senzala teve sangue derramado, teve lágrimas, teve suor, teve crueldade, teve maldade, e ninguém pode se ver bem, porque existe uma lei na física que diz que energia é constante no universo, e ali passou energia negativa. Então nenhum brasileiro, nenhum cidadão do mundo, todo mundo que prega, todo mundo que quer a liberdade, todo mundo que quer direito à felicidade, direito ao bem-estar social, não pode se sentir bem no lugar daquele. É um lugar terrível. O Tiradentes, ele teve a tutela do tio padrinho Sebastião Ferreira Leitão, e foi esse padrinho que ensinou a ele a ser cirurgião dentista. Mais do que isso, o Tiradentes era um excelente protético. Ele fazia com os ossos, ele fazia dentes artificiais perfeitos. E vocês têm que imaginar o seguinte: eu estive investigando, o Abraham Lincoln, o presidente americano, sofria atrozmente de dores de dente. Ele mandava extrair
E o Abraham Lincoln, o presidente americano, tinha dente de metal, dente de mau porte. E o Tiradentes daqui fazia dentes perfeitos para a população que o procurava. E ele conhecia muito fitoterapia. Ele conhecia a tal ponto fitoterapia que a casa em que ele foi preso em 1789 era a casa de uma viúva que ele curou a filha dessa viúva uma úlcera varicosa infectada. Eu sou médico há 46 anos, eu cuidei de úlcera varicosa infectada durante uma parte da minha vida profissional. É difícil o tratamento. E ele conseguia curar com fitoterapia. Por isso que essa viúva deu garimpo para ele na casa em que ele foi preso. Vamos lá. Esse é o governador Cunha Menezes. Esse governador, ele foi, das cartas chilenas, ele é criticado, e essas cartas chilenas do poeta brasileiro, que fez parte da Conjuração, Cláudio Varela Peixoto. Agora, eu preciso dizer que os iluministas franceses, Diderot, Montesquieu, o próprio Jean-Jacques Rousseau, autor do Contrato Social, inspirava a Conjuração Mineira. Como é que um movimento era formado por intelectuais? Quase a maioria do movimento era padres, eram desembargadores, eram juízes, eram militares. Apenas o Tiradentes tinha a patente de alferes, que equivale a segundo-tenente. Por que ele tinha essa patente? Porque a coroa portuguesa não deixava nenhum brasileiro chegar acima de alferes. Era o máximo que o brasileiro chegava. O máximo. E aí os senhores vão ver, para vocês terem ideia, a maior biblioteca da época da Conjuração Mineira era um padre que havia em Minas Gerais, no Cônigo Cunha Vasconcelos, se não me engano o nome, tinha 200 livros. Era a maior biblioteca que havia em solo brasileiro, era essa biblioteca. 200 livros. Era proibido ler no Brasil. Quem quisesse fazer faculdade, tivesse recurso, tinha que ir para Coimbra. Aqui você podia fazer o seminário, você podia entrar num colégio padre e se alfabetizar e aprender humanidades. Uma faculdade só lá fora. Aí está o Espírito da Lei, um livro também fundamental na questão do numilismo, né, do Montesquieu. É importante salientar que eles se baseavam nisso. A liberdade, o movimento da Conjuração Mineira não é um movimento ao acaso, não é um movimento de anarquista, não é um movimento articulado, é bem articulado. Eles queriam independência de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles sabiam que era impossível a independência de todo o território nacional. Eram os 3 estados que ficariam independentes e conduziriam o processo da independência para os outros estados. Mas eu cito para os senhores o seguinte, que talvez a maior emoção que eu tenha tido na minha vida foi ter tido contato com o quarto superior de Tiradentes, aqui em Cebolas, no município de Paraíba do Sul, que ele foi, quando houve o decreto, a sentença do Tiradentes, como é que foi feita a execução? Ele foi levado ao patíbulo, não, em nenhum momento pediu piedade, em nenhum momento foi tampado os seus olhos, foi vendado, em nenhum momento ele tremeu, subiu o patíbulo, foi enforcado, seu corpo desceu do patíbulo, onde hoje está a Assembleia Legislativa, onde a cadeia velha, a cabeça foi decepada, separada do corpo, foi espetada em Vila Rica, e graças a Deus, um brasileiro, no mesmo dia, subiu com a cabeça. Essa cabeça nunca foi encontrada, ela não foi motivo de escárnio, porque a coroa portuguesa queria que o Tiradentes fosse submetido ao escárnio, ao deboche, à vinagrilha, e esse brasileiro retirou. Os 4, a outra parte de Tiradentes foram destacadas no caminho que ele fazia daqui a Minas, que tinha mais ou menos 610 quilômetros. Só de curiosidade, vocês podem fazer esse caminho. Esse caminho pode ser feito a pé e leva 6 meses, se você quiser fazer a pé, porque uma pessoa normal, com saúde, ela pode caminhar em torno de... o ideal é estar caminhando no máximo, caminhada lenta em torno de 10 a 12 quilômetros. Para você parar nas igrejas, nos riachos, nas cachoeiras, e vale a pena fazer, Rodinei. Sabe por quê? Porque a gente pensa em fazer Santiago de Compostela, a gente não conhece o Brasil, a gente conhece primeiro a Europa, conhece os Estados Unidos, conhece a Ásia, a Oceania, nós não conhecemos o Brasil, o solo brasileiro, que tem história, que tem geografia, que tem fauna, que tem flora, e a gente desconhece esse país maravilhoso que é o Brasil. Por quê?
É preciso ter o sentimento do nacionalismo. É preciso a gente aprender o que é Brasil, porque a gente só vai começar a gostar desse país quando a gente aprender a saber da onde a gente veio. Se a gente não conhecer de onde a gente veio, a gente não tem presente, não terá futuro. Nós vamos ficar com mercê do colonialismo intelectual, que é tão ruim como o colonialismo na época do Tiradentes. A gente vai ficar falando, misturando português com inglês, português com francês, internacionalizando a língua, uma língua riquíssima que tem 400 mil vocábulos, e por aí vai. Então é preciso respeitar a nacionalidade, mas para respeitar a nacionalidade tem que se conhecer a questão da liberdade, a questão das ideias lá do Montesquieu, que teve influência do Thomas Jefferson, que era embaixador na França e depois foi presidente dos Estados Unidos. O Thomas Jefferson foi importantíssimo na questão da Confederação Mineira, porque o Tiradentes, entre os projetos dele, tinha um trapiche na Praia dos Mineiros, onde é a praia de Copacabana. Esses trapiches teriam armazéns para receber trigo e sustentar a população brasileira enquanto acontecesse a conjuração. Vamos lá. O ouro e os impostos. Quando foi decretada a derrama era 20% de toda a coleta de ouro, mas às vezes a gente não atingia. Isso equivalia mais ou menos a 1.500 quilos de ouro por dia. Hoje a grama do ouro está em torno de R$420. Você multiplicar aí 1.500.000 gramas por 420, você vai ver quanto é que o imposto era pago. Então ela decretou, teve anos que a gente não conseguia pagar, chegar aos 1.500, ela decretou a derrama que era 20%. O povo se apavorou, porque todo mundo ia ter que pagar, não era só o rico, o comerciante, o dono de mina que ia pagar. Todos teriam que entrar na cota para pagar os 20% da coroa portuguesa. O Visconde de Barbacena recebeu a denúncia do Joaquim, do Silvério dos Reis, do traidor, que ficou traidor até pouco tempo. Teve uma escola de samba que fez o samba enredo baseado. Tem um samba baseado no Silvério dos Reis. O Miminho está aí, deve saber do samba baseado no Silvério dos Reis. Silvério dos Reis ficou fugiu não, foi para Portugal, viveu muito bem em Portugal, está sepultado lá em São Luís do Maranhão. Ele teve sepultado muito tempo dentro da igreja e agora retiraram ele e está sepultado fora da igreja. Bom, vamos lá. Agora, a Vila Rica, vocês têm uma ideia, é o seguinte: havia muita riqueza em Vila Rica. Para vocês terem ideia, um boi em Vila Rica custava 200 vezes do que custava um boi em outro local do território brasileiro. Uma galinha custava 12 vezes mais. Então se gastava muito dinheiro para se comer e para se beber em Vila Rica. Então a quantidade de dinheiro que o povo precisava lá era muito grande. Eu tenho aí, não sei se ele é um gráfico da produção de ouro com a produção de alimentos. Você também não tinha, chegou um ponto que ela proibiu também, a rainha, ela queria que o pessoal fosse, não havia bastante produção de hortifruti granjeiro do Brasil, todo mundo queria explorar a mina de ouro, que era a única maneira de você ter algum resultado financeiro. O pessoal de Portugal saía, os portugueses, iam para o Brasil para ir trabalhar nas minas, tentar, até que ela fez um édito proibindo isso. Agora, Portugal estava em crise, é claro, você tem os reis portugueses, eles eram dados ao luxo. A corte portuguesa era muito luxuosa. Para você ter ideia, quando Dom Pedro I, Dom João VI contratou o casamento de Dom Pedro I, ele distribuiu moedas de ouro para a população da Áustria, de Viena, distribuiu entre a população. Veja só de onde saía esse ouro. Então eles viviam na ostentação. Quer dizer, e isso aí, eu estou falando já do século XIX, nós estamos falando do século XVIII. O século XVIII era a mesma coisa. Igrejas fantásticas, monumentos fantásticos, o pessoal, e ninguém trabalhava. Trabalhar era uma questão. O nobre não trabalhava porque isso era desonra para o nobre. Ele fazia qualquer serviço manual não era desonra para ele. Ninguém trabalhava, todo mundo vivia da exploração sistemática do ouro. Esse Marquês de Pombal também, a Dona Maria I, quando ela sabe da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, e o Marquês de Pombal já não mandava nada em Portugal, mas ela, quando criança, teve, o Marquês de Pombal serviu o pai dela. Ela era muito religiosa, ela ficou com uma demência mental. Ela foi tentado tratar ela com
o médico do rei inglês, mas não deu certo. Quando ela chegou no Brasil, ela já não tinha o mínimo raciocínio e não podia governar. O filho dela, em respeito à mãe, sempre governou o Império Portugal, Algarve e Brasil sobre Algarve como príncipe regente. Ele só vai assumir o reinado de Portugal quando a mãe morre. A mãe morre no Brasil, é sepultada lá no Carmo, e depois, quando ele volta para Portugal, ele leva esse cadáver da mãe num navio próprio. Mas ela chegou no Brasil totalmente sem condição de governar. Aliás, ela soltava gritos quando ela desceu do navio em 1808, com a transmigração da família real portuguesa. Ela soltava pavorosos gritos, porque ela estava completamente fora de qualquer lucidez. Vamos lá. Essa questão dos bandeirantes também, né? A primeira vez que se encontra ouro no Brasil é em 1695. Essas entradas entre bandeiras hoje está sendo bem investigada. Durante muito tempo o pessoal pensava que os bandeirantes, quem fazia entrada eram heróis. Nada. Eles eram homens ferozes, eram bandidos. Eles iam caçar índio, escravizar índio e eram terríveis. O próprio quilombo lá dos Unidos dos Palmares, o quilombo dos Palmares, foi destruído com bandeirantes do Minas do Velho. Ele acabou com o quilombo dos Palmares. Então esses homens também que estavam sendo novamente investigados, isso aí é preciso também colocar, principalmente o pessoal que estuda história. Hoje a história brasileira, ela é cadeira em várias universidades do mundo. Você estuda a história brasileira em Salamanca, na Nova Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, em Coimbra, em Roma, em Bruxelas, em Amsterdã. Todas essas universidades têm uma cadeira de História do Brasil, porque são interrelacionadas. É preciso você ter a visão histórica. Isso é fundamental para quem estuda história, ter isso na cabeça. Quando você pega o descobrimento do Brasil, você vai verificar, tem um mapa de 1492, de um cartógrafo que já estava delimitado no Brasil, ali já tinha área do Brasil. Então o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre o Brasil, entre Portugal e Espanha, com a bênção do Papa. Aquilo já estava determinado, quer dizer, foi intencional, quer dizer, a descoberta foi intencional. E quando você verifica, volta atrás, você vai ver que todos esses países, eles têm uma ligação quase íntima, né? Quase muito próxima ao Brasil. Você vai ver isso desses estudos que essas universidades fazem e que muita gente, muitos brasileiros, hoje a história brasileira, ela está num novo ritmo. Eu nunca vi tanto trabalho de história como eu estou vendo agora, em nível de doutorado, pós-doutorado, mestrado. Tem muita gente estudando história, muita gente boa, com bolsa de estudo, e é preciso estudar a história do Brasil. É evidente que nós precisamos estudar a história do Brasil, porque é a única maneira da gente sair e saber separar o joio do trigo. Não há outra maneira. Outra maneira evidente que você, para defender a democracia, falar em democracia, falar em Estado Democrático de Direito, falar em direito constitucional, é preciso estudar. É preciso saber quem é quem. É preciso verificar isso. Olha, isso é fundamental. A origem de qualquer pessoa mostra o que ela é no presente e o que ela vai ser no futuro. Vamos lá. Olha, esse 1 milhão de toneladas de ouro que eu falei que equivale a 80 anos de produto interno bruto. É muito dinheiro. Vamos lá? E são as revoltas que acontecem. Isso é a estrada real, a tal estrada que eu falei, que tem 710 quilômetros, que você pode fazer caminhando. É belíssima a estrada, você vai passar por várias cachoeiras, vários rios, várias igrejas, a quantidade de igrejas é enorme, vale a pena fazer ela a pé mesmo ou a cavalo. Não vale a pena pegar um carro e percorrer a estrada real, porque inclusive a passagem dela é difícil. É pé de mulher que é macadame, pé de mulher que é aquelas pedras, e está muito invadida também por mato, né? Então, às vezes, você precisa até abrir, fazer picada. Mas vale a pena fazer essa trajetória. Eu tive há pouco tempo um debate em Paraty, e muita gente tinha feito esse caminho da estrada real. Isso aí eu usando a casa do padre Toledo. Foi a tal casa que eu falei, esse padre que fez parte da conjuração, é outro negócio que a gente precisa também colocar os pingos nos is. A conjuração mineira não era abolicionista. A maioria do pessoal que era conjurado, eles tinham escravos, inclusive o Tiradentes. O Tiradentes tinha 4 escravos. Ele vendeu uma escrava um pouco antes de ser preso. No inventário dele, que você vê nos autos da conjuração mineira, você vê os 3 escravos. Então, eles não eram abolicionistas.
É um detalhe curioso. E essa... Volta lá, por favor. Essa casa do Padre Toledo, que ela mostrou anteriormente, é a casa que eu falei que eu passei pela senzala. E essa senzala, o padre tinha quase 200 escravos, imagina. Ele era conjurado, mas tinha 200 escravos. Vamos lá, adiante. Agora, outra coisa que ela colocou ali importante salientar é a diferença entre confidência ou conjuração. Eu estou há 30 anos falando isso e eu vejo com muito tristeza que as pessoas não entendem. Inconfidência seria se nós fôssemos em portugueses, ou seja, inconfidência era o português que faria inconfidência. A gente era conjurado. Inconfidente era o que era nascido em Portugal. Esse era inconfidente, ou seja, ele estava traindo a terra dele. Mas nós, brasileiros, estávamos defendendo a liberdade nacional. A gente estava defendendo, nós tínhamos 3 princípios: independência do território, república, universidade, imprensa, fábricas, isso que a gente tinha. Porque tudo que a gente não produzia nada. A gente mandava ouro, pedras preciosas, mandava fumo, mandava algodão, mandava mais alguns produtos e já recebia todo o que a gente comprava, vinha já agregado, do valor agregado da Europa, principalmente da Inglaterra. A Inglaterra sempre foi uma sugadora de Portugal. Essa abolição dos conjurados, a maioria deles foi levada, a cena foi computada em degredo. O Brasil tem coisas curiosas. Em 72, o golpe militar, ele relatou os restos mortais de alguns inconfidentes. Eles deixaram isso guardado lá uns 20 anos, num armário lá. Ninguém sabia que o osso era aquele. Levou muito tempo para ser executado. A maioria deles morreu no degredo, eles não aguentaram. Teve alguns que não ficaram nem um ano, porque foram para a África e foram para lugares inóspitos. Então a maioria faleceu no degredo e alguns voltaram para o Brasil. Resende, que é até o nome do município, o filho dele voltou, mas o pai faleceu no degredo. Outra coisa importante falar é essa questão da negociação. Teve muita gente que não entrou no processo da conjuração porque negociou com grana, com Barbacena, pagou o Barbacena para não entrar no processo. E a punição deles, a sentença que levou 18 anos para ser lida e que realmente é difícil de ler. Cada vez que eu leio, você encontra um outro aspecto, você encontra um outro enfoque, e o teu conhecimento lógico, o teu conhecimento à medida dos anos vai crescendo e você vai inserindo aquilo que você está lendo dos autos da Devassa a outros aspectos históricos. Mas eu digo o seguinte: Tiradentes foi condenado ao crime de infâmia. Na época, em 1792, quando saiu a sentença, o crime de infâmia, ele punia 3 gerações. Puniu ele, puniu os filhos e puniu os netos. Ele não foi condenado sozinho. A pena que ele recebeu os filhos e os netos. Era o crime de infâmia. Esse crime só foi revogado no direito brasileiro com Dom Pedro I, quando fez a Constituição de 1824. Em 1823 ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte, mas ele resolveu dissolver a Assembleia. Em 24 ele convocou uma Constituição e o crime de infâmia foi tirado do direito penal brasileiro. O crime de infâmia no direito penal brasileiro existiu até 1824. Ou seja, você não era condenado sozinho, você era condenado você e a sua descendência. Aí é um fato interessante. A única comprovação histórica que ele teve uma filha, uma escravizada. Agora, existe aqui em Teresópolis, por exemplo, quando eu fui presidente da Comissão Bicentenária, existe uma família Oliveira aqui, existe a história do tenente José Paulino de Oliveira, que é uma história interessante. A dona Carolina Clausen, ela veio do Brasil com o Jacó Clausen, seu marido. E o Jacó Clausen é contratado por Dom João VI para ser administrador, ser uma espécie de botânico no Jardim Botânico. Ele vai trabalhar no sítio das cabeças e adoece com tuberculose e é aconselhado pelos médicos da corte para vir para a região serrana para tratar a doença pulmonar. Ele vai trabalhar na fazenda do Barão de Mauá e lá ele morre, mas deixa 4 filhos com a dona Carolina, entre eles o coronel Henrique Fernando Clausen, que vem a ser o nosso primeiro prefeito. Bom,
Quando a dona Carolina, em 1853, a dona Carolina resolve vir para Teresópolis, quando ela está com 15 anos. Aí ela contrata núpcias com o neto do tenente José Paulino, que tinha saído do Dom VI, tinha ganhado uma posse de terra aqui no Córrego do Príncipe, Granja Florestal, aquela região aqui. Então aí existe uma interrogação que ainda não está provada, que nós vamos tentar provar agora. A gente vai pegar um descendente. Eu já estou tentando fazer isso desde 92, ainda não consegui. Em 92 eu não consegui porque o exame de DNA era caro e a prefeitura não queria pagar. Era caríssimo. Hoje não é tão caro. Hoje basta pegar um descendente do Oliveira, ou um cálcio que tenha consanguinidade, colher material genético, não precisa nem colher sangue, pode colher cromatina de barro, para ir pegar um dos restos mortais de Tiradentes, para ver se isso é real ou não. Não existe prova real. Nenhum historiador que você conversa, nenhum dos historiadores que estudam a Conjuração Mineira ou estudam Tiradentes, tem comprovação real do fato do tenente José Paulino ter sido filho de José Joaquim da Silva Xavier. Mas há uma forte tradição oral, a tal ponto que o Armando Vieira, em 1938, quando escreve o livro Teresópolis, o Armando Vieira falou que teve um contato com uma neta do tenente José Paulino, já estava velhinha, e que ela falava muito baixinho, que ela tinha medo de dizer que era descendente de Tiradentes, porque era do crime de infâmia. Ela sabia que o crime de infâmia a punia também, e pelo crime de infâmia até ela estava sendo punida. Então essa tradição oral em Teresópolis existe, mas não existe uma comprovação baseada no documento primário. Tudo que eu falo, eu procuro consubstanciar em documento primário. Eu coleciono documento primário, eu invisto em história. Ou seja, documento primário é caro. Existe um mercado internacional do documento primário, tem dois documentos primários, mas não é um negócio barato. Hoje, o maior colecionador de documentos primários no Brasil é o Pedro Corrêa do Lago, que foi diretor da Biblioteca Nacional e tem uma editora que eu me esqueci o nome da editora dele, é caríssimo, por exemplo, os livros que ele faz, são livros todos baseados nesses documentos. Então, essa história do tenente José Paulino é uma história que precisa ser verificada. Eu me lembro perfeitamente que em 92, o Hamilton Barro Branco, não sei se alguém conheceu ele aqui, que ele tinha um irmão chamado Lozinho, foi vereador, ele me procurou para tentar provar que eles eram descendentes de Tiradentes. Mas o prazo estava esgotado. O Congresso Nacional, ele paga a pensão aos descendentes de Tiradentes, mas só paga a filha aos descendentes dessa filha que ele teve como uma escravizada. Agora, não há dúvida que Tiradentes não é um mito, que Tiradentes não é uma história só, que Tiradentes irrigou o solo nacional com sangue, com seu corpo decepado, esquartejado, com a vilania, com a crueldade, com a maldade, com a festa que fizeram, que todos naquele momento estavam dando glórias ao poder. E essas glórias ao poder são caras, são muito caras. O exercício do poder exige que a pessoa tenha princípio, bom senso e seja democrata. Hoje eu aproveito esse momento que eu falo em Tiradentes para dizer que nós brasileiros precisamos respeitar o Estado Democrático de Direito, que nós brasileiros precisamos respeitar a Constituição, que nós brasileiros precisamos respeitar leis, que nós não podemos pensar no Brasil como um país que pode oferecer o que nos pode oferecer. A gente tem que pensar como o Kennedy, numa frase do Kennedy afirmava: o que nós podemos oferecer ao Brasil. A gente só vai tirar esse país da ignorância, da miséria, da falta de cultura, quando a gente tiver plena consciência de cidadania. E cidadania é a avenida de mão dupla, a avenida de ida e volta. Cidadania não é só ter direitos, é ter deveres. Então isso é fundamental. Quando você vê, agora nós estamos entrando num processo político, numa eleição municipal, então a gente tem que prestar atenção no fato que é nesse primeiro governante, que é o degrau menor da escala do poder, depois vai para o Estado, depois vai para a federação. Quando eu vejo o Tiradentes, quando eu vejo o Alto da Conjuração e sonho com isso, quando eu sonho com a liberdade plena do Brasil, com a liberdade intelectual plena, com a liberdade cultural plena, com a liberdade da arte, como a presidente da academia falou, que você é uma luta, mas infelizmente, Cláudia, é uma luta, porque se você não lutar, piora. Mesmo com luta, as coisas, o processo cultural no Brasil é lento, é gradativo, é muito lento.
As pessoas que frequentam o mundo intelectual, o mundo das academias, dos institutos, das faculdades, das universidades, sabem disso. Hoje, nós temos sim que trazer essa geração que está nascendo e a geração que hoje é meninos para estudar, para a escola, para a universidade, para a faculdade, para a academia, porque é importante essa formação. A formação não pode ser automatizada, a informação não pode ser internet, não pode ser Google, não pode ser esse instrumento. O professor é fundamental, a troca de experiência entre o professor e o aluno continua sendo fundamental. A única referência para um aluno pode ser o professor, a troca de ideias, a troca de informações. Por isso foi criada a universidade. O princípio da universidade é essa convivência entre alunos e professores. Eu acredito que isso nunca deva terminar e não pode terminar. O professor continua sendo um processo. É importante um processo de formação da cidadania do estudante brasileiro. Aí está os autos da devassa. São 10 nomes. Ele foi editado a primeira vez na década de 30 e depois na década de 70, o governo de Minas Gerais, 76, editou isso. Eu, para mim, conseguir os 10 volumes foi muito difícil. Eu não tenho nem os 10 volumes. Eu tenho 8 volumes que eu consegui com o 8º agora e tenho dois xerox que eu consegui no Congresso Nacional como presidente da comissão do centenário da morte de Tiradentes. Está me faltando ainda 2 volumes. Esse aí foi o pessoal que foi absolvido. Esse é o Domínio Fernandes da Cruz, Alexandre Silva, Alexandre Pardo, Manuel José Miranda, João Francisco das Chagas. Esse morreu no cárcere. Cláudio Manuel da Costa, que eu contei, que morreu logo 3 dias depois que foi preso. Capitão Manuel Joaquim da Sapinto do Rio Forte, Francisco José de Melo. A sentença, houve dois tribunais. Houve um tribunal do Rio de Janeiro e outro tribunal de Minas Gerais. Ali é o Cláudio Manuel da Costa. Essa visão de Tiradentes, lógico que o uniforme é da época em que ele serviu ao governo português, mas a fisionomia dele não é essa. Ninguém sabe como é que era a fisionomia dele. É uma fisionomia idealizada, mas você tem consciência. Não há nenhum quadro da época, um pintor, porque os pintores começam a chegar no Brasil com a dona Leopoldina na missão artística de 1821, 1816. Debrez, o pessoal, todo mundo só começa a chegar. Nessa época não não se sabe a história dele. E essa história, né? No outro dia eu estava vendo um absurdo, eu coloquei isso na internet, um genealogista completamente despreparado, tentando, eu não respondi nem a ele, que eu achei tão fora de propósito, ele dizendo que Tiradentes foi substituído na forca pela maçonaria, que ele foi encontrado na França, numa seção maçônica. Mentira, não existia isso. É preciso conhecer a história. A maçonaria no Brasil só vai ter força a partir de Dom Pedro I, que se torna maçom, que José Bonifácio não dá para o lá em 1789, quando começou, 1785, quando começou a Conjuração Mineira, se iniciava a loja maçônica da Inglaterra na França. Então existe muito mito, esse campo da internet é um campo de muito fake news, é um negócio que as pessoas chutam para lá, chutam para cá, e ficam um ao outro, caramba. Falta princípio acadêmico, falta princípio de estudo, não se tem, cada um fala uma coisa, os absurdos e absurdos imensos. Vamos lá. Esse aí é o governador Cunha Menezes, é o fanfarrão mineiro. Ele, num poema, ele é tratado como fanfarrão mineiro. Ele é criticado, ele é uma pessoa. Aliás, existe hoje muito fanfarrão mineiro, né? Isso aí tem 300 anos, mas continua a existir no Brasil figuras como esse governador lá em 1789. Ele é tratado num poema chamado Cartas Chilenas como um fanfarrão mineiro. E ele continua aí, parece que ele conseguiu se perpetuar no poder do Brasil. Vamos lá. Isso aí vem novamente a questão teve uma época que o Tiradentes pediu licença do regimento dele, porque ele não conseguia ir avante, de alferes ele nunca ia conseguir, porque ele era brasileiro, e ele tentou empreender no Rio de Janeiro, mas não foi mal sucedido. Ele tinha algumas ideias de empreendedorismo, como canalização de rios, armazéns, mas realmente não deu certo. Ele é o símbolo. Agora vamos lá tratar desse assunto que é fundamental. A conjuração acontece de 89 a 92, ele é executado,
Evidentemente que não precisa ser inteligente para saber que o Tiradentes ele é desconstruído primeiro pelo Império, pelo Dom João VI, o sucessor de Dona Maria I, e depois o seu filho, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Ninguém tinha interesse em construir a imagem de Tiradentes, então, para Portugal, ele sempre foi um analfabeto, um culto, um fanfarrão, um outro, um falador. Ele só é restaurado na figura dele a partir da República. Ele se torna um símbolo republicano. Aí o Pedro Américo faz o favor do... Essa é o lema da liberdade tardia, o lema da Conjuração Mineira. Mas aí o Pedro Américo faz um quadro que eu vou mostrar no final, que está no Museu lá, Mariano Procópio, Juiz de Fora, que é o quadro do esquartejamento de Tiradentes. É um quadro terrível. Tá? A Devassa, que é do historiador que eu citei para vocês, eu aconselho aqueles que estudam história a não lerem esse livro, a comprar. Porque Henry Maxwell é referência na Conjuração Mineira. Nenhum historiador pode deixar de ter esse livro na sua biblioteca. Mas agora você se encontra esse livro seu, evidentemente. Essa ideia de liberdade, abre as asas sobre nós, é uma ideia que está muito ligada a qualquer ser vivo no planeta Terra. Qualquer um. Né? Você teve quantos países colonizados? Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, e por aí fora. A Inglaterra até pouco tempo colonizava a Índia. Mahatma Gandhi conseguiu a independência da Índia através do processo pacifista. Então, o homem nasce com essa ideia, não se coloque diante disso. O homem quer liberdade, o homem quer viver com liberdade, liberdade em todos os aspectos. Liberdade é uma conquista para o ser humano. Quem não tem liberdade não pode viver feliz. E outro detalhe curioso, esse negócio também da manutenção do status quo, que muitas vezes a igreja, e eu falo isso com muita liberdade, mas muitas igrejas querem manter o status quo, ou seja, muitas igrejas pregam que você nasceu pobre, você vai viver pobre pelo resto da vida. Todo mundo tem direito a ter ascensão intelectual, econômica, social. Isso é função do homem. Ninguém pode ser imobilizado por nenhum credo, ninguém pode ser imobilizado por nenhuma ideologia. Todos nós nascemos com direito a tudo. Nós nascemos para ser felizes. A gente às vezes não conquista a felicidade porque a gente é obstruído por várias coisas que acontecem. Mas que nós nascemos para buscar a felicidade, nós nascemos. Um outro detalhe é que muitas vezes você vê que pessoas que foram significantes na história do mundo, elas vieram de onde? Vieram de berços bem humildes. Elas não são da classe alta, da classe média alta, da classe... elas não vêm de baixo para cima, elas não vêm de cima para baixo, elas saem de baixo para cima. Vamos lá. Eu estou correndo porque isso aí é um quadro também do Roberto Rossi, que é importantíssimo, porque foi um pintor. Ele está na Câmara Municipal, está na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Esse quadro de 1830. Aí a figura do tenente Joaquim Paulo de Oliveira, que é aquele que eu falei, que serviu a corte do Dom João VI, governador de Terenópolis, que teria originado o segundo marido da dona Carolina Claus, que gerou a família Oliveira. A dona Carolina Claus é uma mulher importante em Teresópolis. O livro Matriarca, escrito por sua neta, a Nilza de Oliveira, não, sua neta não, sua trineta, ou pretaneta, Nilza de Oliveira, é um livro que também, para quem se interessa por história de Teresópolis, é importante ler. Eu escrevi um capítulo desse livro, acho que o primeiro capítulo é minha autoria, a matriarca de Nilza de Oliveira. A Nilza é a primeira mulher em Teresópolis a ter mestrado e doutorado e fora do Brasil. Ela tem mestrado em Londres, doutorado na França, professor da UFRJ, colega da Maria Helena de Boa da Cunha. Foi isso? Em Londres. Em Londres. Ela foi colega tua de faculdade, não foi? Nós duas fomos ao Japão. Ela teve uma tese sobre samba, mas ela, há pouco tempo o Henrique Claus esteve com ela no aniversário dela. Estava fazendo 90 e poucos anos, no sábado passado. Eu ia a ele nesse aniversário, mas acabei não podendo ir, porque tive outros compromissos. Aí está comendo a medalha da Inconfidência Mineira, que é dada lá em Vila Rica, foi instituída pelo segundo Kubitschek. E mais adiante está a comenda que eu estou criando, na próxima página,
a comenda que eu estou criando no IHGP para conferir aqueles que lutam pela liberdade no Brasil, em Teresópolis, Estado do Rio. Nós vamos dar essa comenda anualmente para pessoas que se destacaram. Porque, meus senhores, antes de encerrar, eu vou dizer o seguinte: Dante Alighieri, na Divina Comédia, dizia um negócio sensacional: para os omissos nem inferno. A omissão é um pecado dos maiores que existe. A pessoa ficar em cima do muro, a pessoa não ter determinação, a pessoa não ter lábio, ou não lutar por ideias, se acomodar, um oportunista, esse talvez seja mais nefasto do que qualquer personagem no cenário da condição humana. Quando você analisa a condição humana, quando você analisa a condição do homem, quando fala do homem e da mulher, é preciso deixar alguma coisa. A gente não veio para o mundo simplesmente para passar por aqui, para comer, beber, dormir e passear. A gente tem missão aqui. Se nós estamos aqui, cada um tem uma missão. E a missão é o bem-estar social. A missão é lutar pelo teu semelhante. A missão é a fraternidade, é a solidariedade, é a igualdade. Se a gente tiver como princípio a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, a gente não estaria vendo essas guerras que estão acontecendo. A gente teria um mundo muito mais feliz. Quando aconteceu a pandemia, em 2019, eu como médico e como historiador, eu achava que o mundo ia se modificar, como se modificou quando aconteceu a peste negra na Europa, que matou 6 milhões de europeus. Eu pensava que o homem iria ter outro comportamento, mas não teve. A gente parece que ingressou ainda numa fase muito negativa da humanidade. E se nós não voltarmos ao espírito renascentista, ao espírito da renascença, que aconteceu na Idade Média, com a volta das coisas do espírito, esquecer um pouquinho a matéria, a tecnocracia, e voltar às coisas espirituais, a arte, a pintura, a música, a escultura, a literatura. Se a gente não voltar a isso, se a gente não investir no nosso interno, no prazer que dá a pintura, a literatura, a música, tudo isso, nós estamos condenados a nos autoflagelar, porque isso é próprio da condição humana. O autoflagelo, a autodestruição é própria de nós. Nós somos os nossos próprios algozes. Então eu só diria para vocês, antes de encerrar, agradecendo a presença de vocês, pedindo desculpa por ter sido tão prolixo, que é preciso lutar sim, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, pela liberdade e pelo Estado Democrático do Brasil. Viva o Brasil, viva Tiradentes, viva o Estado. Por favor, alguém marca.